A Secretária de Borges. Conto de Lúcia Bettencourt, segunda parte. Esse conto dá título ao livro vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2005. Quando ela assumiu as tarefas de secretária, fazia as coisas que não desejávamos fazer: organizar contas e arquivos, atender ao telefone, encher canetas com tinta e dividir o dia em fatias para atividades necessárias. Na verdade, ela trabalhava para minha mãe que, já doente, sentia dificuldade em responder às cartas dos editores, lidar com exigências bancárias e domésticas. Mulher extraordinária, minha mãe, até providenciou uma esposa que pudesse ocupar seu lugar. Mas a secretária foi ficando e, após o desaparecimento de minha mãe, herdei-a, como se herda um móvel de família. Ela sempre foi uma pessoa calada, e sua presença se denunciava não pela agitação do ar ou por ruídos próprios, mas pela viscosidade do silêncio que sempre a rodeava e pela materialidade da calmaria que ela impunha. Acredito que ela já havia percebido a minha cegueira antes mesmo que esta se manifestasse. Então, a artesã matematicamente precisa, geômetra da vida, preparou-se para o dia em que, vencido, a chamei para um primeiro ditado. Uma carta banal, depois um assunto urgente e mais complicado. Aos poucos, transformou-se em parte do meu sistema. Escrever sem ela me era impossível. Por mais rápido que eu pronunciasse as palavras, ou por mais devagar que eu as gotejasse, seu texto nunca se enganava, e ela se apressava a relê-lo com sua voz espectralmente serena, tranquilizando-me. Ela me treinou bem. Já não mais a sentia como uma presença estranha. Ela era apenas parte do sistema, comparável à tinta da caneta. Essencial, mas sem importância intrínseca. Cumpria suas funções e eu confiava nela. O primeiro deslize ocorreu provavelmente sem que eu me apercebesse. Uma palavra inócua, trocada por um sinônimo, risca-se palavra e escreve-se vocábulo. Alguma diferença? Em princípio, nem eu mesmo notava, até porque ela sempre foi sábia e dona de inegável bom gosto, e nunca teria feito uma mudança que ferisse a música própria de minha composição. O ritmo sempre se manteve, o que ia mudando sem que nem eu mesmo me desse conta de início era uma nuance. Um dia percebi uma palavra trocada, e só percebi porque na véspera ficara descontente com minha própria frase. Antes de proferi-la, como era meu costume, deixara que seu som ecoasse em minha mente, uma, duas, várias vezes. Mas sempre meu cérebro tropeçara no mesmo ponto, na mesma palavra de tom levemente pedante e desusado que me descontentara. Cansado, capitulei e, resignado, aceitei a palavra insistente. No dia seguinte, como era de seu costume, ela releu o último parágrafo para que eu pudesse reencontrar o ritmo e reiniciar o processo criativo. Em vez da frase estropiada, porém, havia em seu lugar uma sentença fluida e sinuosa, uma perfeição serena. Minha respiração faltou por um instante. Ela notou minha surpresa, mas manteve sua calma e aguardou que eu me manifestasse. Covarde, calei-me. Afinal, ela melhorara minha obra, polira uma aresta, aperfeiçoara. Calei-me e continuei calando nas outras vezes. As correções se multiplicavam e, a partir de certo momento, já não ocorriam apenas nos trechos que não me satisfaziam.
Eu terminava um dia de trabalho, satisfeito com os resultados obtidos, e no dia seguinte percebia que o que me havia deixado satisfeito já não existia, substituído por um texto invariavelmente melhor que o meu, mais novo, mais resplandecente, com uma qualidade de joia polida e bem facetada, cuja arquitetura reproduzia a luz dos pensamentos expressos com mais contundência e intensidade. Foi então que o verdadeiro jogo se iniciou. Com ousadia aumentada, a secretária mudou minha ideia central. A secretária mudou minha ideia central. Uma vez, duas vezes, todas as vezes. Como um deus brincalhão, passou a revocar os ditames da minha natureza e aparava os golpes com os quais eu pretendia ferir meus personagens. Ou expunha-os a golpes não planejados por mim. Se eu os condenava à morte, ela os salvava, mesmo que fosse para permitir-lhes compor uma epopeia inteira num tempo congelado, ao final do qual a bala disparada por mim atingiria fatalmente o coração do condenado. Se eu os salvava, ela os tornava estéreis e áridos, emudecidos. O trabalho de composição deixou de ser fruto de minha vontade para ser o trabalho de duas inteligências antagônicas, que se preocupavam em ultrapassar uma a outra. O texto virou um tabuleiro de xadrez, onde cada um de nós tentava antecipar os possíveis movimentos do outro. Eu fechava uma porta, ela abria um corredor. Se eu enveredava por um caminho, ela abria uma bifurcação, e percebi que, agora, toda a minha criação se orientava para escapar dos labirintos que ela me criava, e que meus textos nunca haviam sido tão complexamente simples. Enciumado, percebia que a qualidade do que produzia já não dependia de mim, mas do jogo em que me achava aprisionado. Irritado, parei de ditar. Não suportava a ideia do desafio que ela me propunha. Queria silenciá-la, aniquilá-la. Só que, silenciando, eu também me aniquilava.